Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Pauta 2. Hoje nós vamos discutir um assunto crucial: o avanço da ultradireita na Europa. Esse fenômeno tem causado mudanças significativas no cenário político de diversos países europeus. Recentemente, temos observado um aumento expressivo na influência dos partidos ultradireitistas na União Europeia. No último domingo, a Alemanha registrou um crescimento considerável do partido Alternativa para a Alemanha. Já na França, Marine Le Pen alcançou o segundo turno das eleições presidenciais. E na Itália, Giorgia Meloni e seu partido, Irmãos da Itália, aumentaram sua presença no parlamento. Pois é, e nesse contexto, além disso, tudo que acontece nos países principais, outros países como a Suécia, a Polônia e também a Hungria, também têm presenciado o crescimento de movimentos ultradireitistas. Esses partidos, inclusive, refletem uma resposta a crises migratórias, preocupações econômicas e desconfiança com instituições tradicionais. Pois é, Arthur, Rawane, e para a gente detalhar esse assunto, a gente tem o prazer de receber hoje aqui no Pauta 2 o professor Guilherme Carvalho, especialista em relações internacionais da PUC Goiás. Professor, muito obrigado, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. Um prazer ter o senhor conosco mais uma vez. Olá, Rubens, olá aos telespectadores, aos demais componentes da mesa. É um prazer estar com vocês aqui novamente na Sagres. Professor, a gente deu um rápido contexto aqui sobre esse crescimento, né, da ultradireita na Europa, com destaque recente para a França e também para a eleição para o Parlamento Europeu. Mas eu gostaria que o senhor contextualizasse o que é que está acontecendo na Europa nesse momento para a gente ter esse aumento, né, no número de parlamentares eleitos de partidos da direita, mas principalmente da ultradireita. Olha, em especial, nós temos, é claro, uma mudança no padrão, no perfil sociodemográfico europeu como um todo, né? A forte migração especial iniciada após o início da guerra civil na Síria fez com que certos grupos, em especial alguns partidos, foram criados com um viés extremamente ultradireitista, mas com a conotação da anti-imigração, né? Com aquele discurso de que essas pessoas estão chegando para tomar o emprego, etc. e tal, mas isso também somado ao efeito do crescimento da economia chinesa, né? E a migração das indústrias europeias para a China, assim como aconteceu nos Estados Unidos, criou um verdadeiro vácuo de postos de emprego tradicionais. Então, aquele trabalhador que estava acostumado a trabalhar em indústrias, a trabalhar em todo um setor econômico mais manual, digamos assim, ele acabou perdendo seus postos de trabalho, e aí ele acabou tendo de ir para trabalhos que não havia a exigência técnica que esse trabalhador aprendeu, e quando esses imigrantes chegam, eles acabam chocando no mundo do trabalho, entende? Então, a gente tem um choque muito forte na década passada, e isso vai sendo gestado, mas, para além disso, esse crescimento, ele não é a tônica, digamos assim, da Europa, que a coalizão predominante, tanto do Parlamento Europeu quanto, via de regra, nas maiores economias europeias, é uma coalizão quase sempre de centro, variando a centro-direita ou a centro-esquerda, dependendo da época e da configuração. Mas isso é modificado de forma substantiva, ou pelo menos não modificado, mas pelo menos um apontamento é dado nesse momento de que há uma grande insatisfação generalizada que atinge em especial os rincões dos países europeus, e isso se refletiu nas urnas na última semana, no último final de semana, por um fato muito específico. Esse voto dos europeus para o Parlamento Europeu, ele espelha a insatisfação que os europeus têm com os governos nacionais. Então, não é que o eleitor europeu estivesse esperando derivar um voto para pensando em pautas tipicamente europeias, mas as críticas, né, e toda a insatisfação direcionada ao establishment, né, de centro-direita e centro-esquerda, foi dada agora nas urnas, elegendo
uma camada muito expressiva de parlamentares alinhados com principalmente a pauta anti-imigração, e em grande medida também alinhados com uma pauta anti-globalização. Mas aí a gente desenvolve um pouco melhor depois desse raciocínio. Sim, professor, esse é o contexto, né? Mas gostaria que o senhor explicasse um pouquinho como surgiram esses partidos que estão crescendo agora. A gente citou aqui no início do programa a Meloni, a Le Pen. Quem são esses líderes que estão movimentando essa base eleitoral que está em crescimento na Europa? Olha, via de regra, eles, claro, eles pertencem a franjas já bastante tradicionais, mas muito minoritárias da extrema-direita europeia. A Le Pen, ela é filha, né, de um líder muito importante da extrema-direita francesa, que sempre foram extremamente minoritários e vistos até com um certo, como ridículos sob um ponto de vista de períodos de maior normalidade econômica, tá? Agora, a Meloni também, ela tem ligações com franjas que eram alinhadas, né? E hoje há um revisionismo do que foi o fascismo do Mussolini, né? Então a gente tem toda uma tradição da extrema-direita europeia assentada naquilo que deu base para principalmente as insurreições fascistas que ocorreram durante as décadas de 20 e 30, principalmente na Europa. Então eles estão ligados a essas franjas revisionistas da história, mas não necessariamente utilizam-se das mesmas estratégias. Não estou dizendo aqui que, bom, a Giorgia Meloni seja uma nova Mussolini ou a Le Pen venha a querer a redesenhar uma França de Vichy, por exemplo, como nós assistimos na Segunda Guerra Mundial. Até porque o mundo é diferente, até porque a pauta do antissemitismo, por exemplo, não está colocada hoje na pauta da extrema-direita, mas nós temos o anti-arabismo, que tem sido muito aproveitado por esses líderes e que tem abastecido, em especial, um eleitorado mais do interior. Eu acho que isso é importante para o nosso telespectador ter em mente. Como é que esses movimentos crescem, historicamente, como é que eles cresceram na década de 20 e na década de 30? A Alemanha, por exemplo, após a Primeira Guerra Mundial, ela se tornou um país muito cosmopolita, muito liberal sob vários aspectos de costumes. E certas camadas da sociedade, e aí eu estou falando liberal do ponto de vista das artes, da sexualidade, dos costumes, tá? Só que certas camadas mais do interior do país se sentiam alijadas, sabe? Um confronto com essa liberalização dos costumes e o medo do estrangeiro, daquilo que é o diferente. Vejam, a gente tem algo muito parecido que vem ocorrendo no mundo em vários lugares. E a Europa é um verdadeiro laboratório do que aconteceu na década, a consequência disso na década de 40, que foi, evidentemente, a Segunda Guerra Mundial. Não estou dizendo que nós vamos chegar lá, mas eu estou dizendo que a gente tem fatores socioeconômicos, demográficos, que lembram muito e são os mesmos fatores que abasteceram os partidos fascistas que tomaram o poder na década de 30 em vários lugares na Europa. Isso tudo, até para a gente situar um pouco mais, porque a gente está falando do Parlamento Europeu. Os países, cada país, os 27 países da União Europeia determinam, né, os seus representantes na Câmara, que fica lá em Bruxelas, na Bélgica. Mas isso também tem repercussão nos países, até porque na França, que é talvez o principal exemplo de todo esse crescimento da ultradireita na Europa, com o crescimento do partido da Le Pen, do Bardella, enfim, forçou o Macron a trazer novas eleições, né? Dissolver realmente o parlamento que fica nacional, né? O parlamento nacional da França, convocar novas eleições e com uma Olimpíada daqui um mês, enfim, no contexto realmente muito caótico lá dentro do país. E a gente fala de uma França que, historicamente, ela é uma social-democracia, né, uma centro-esquerda, mas que nos últimos anos a gente vê essa reaproximação, né, com a direita, porque, de uma forma geral, a Europa ela é mais centro-direita, centro-esquerda, como o senhor trouxe mais cedo,
mas o que preocupa realmente é o crescimento da ultradireita. O centro continua com a mesma porcentagem, mais ou menos, né, histórica, mas a ultradireita está tomando espaço talvez da esquerda, né, principalmente na França. E os verdes, quais fatores... principalmente. Isso, e quais são os fatores... Quem mais perdeu cadeira foram os verdes. Isso, exatamente. Como reação até às políticas ambientais. E até por isso eu queria trazer um pouco mais, porque além dessa questão imigratória, um outro contexto também, principalmente na França, que é um grande país produtor agrícola, é a reação realmente dos agricultores, né? Porque a União Europeia ela é vanguarda na promoção, inclusive, da Agenda de Paris, do Acordo de 2015, e isso tem trazido muitas repercussões negativas para a produção realmente agricultora, né, dentro do país da França e de outros países também. E isso está espelhado, inclusive a gente acompanhou há alguns dias atrás, né, aquela declaração do Macron fortemente pressionado, né, pela sua base interna, relativo a sepultar acordos de livre comércio, como, por exemplo, aquele que vinha sendo discutido com o Mercosul. Não sei se vocês se lembram. Essas pautas que vêm crescendo nos últimos tempos, em especial dentro da França, que é uma das principais, na verdade, é a principal exportadora de alimentos da Europa, se viu ali acuada. Pensa só, tenta entender aqui comigo. O eleitor médio, ele viu as indústrias indo embora, então o que sobra um pouco é a indústria de serviços, né? A indústria de produtos vai embora para a China, a indústria de serviços ela ainda vigora, e principalmente o setor agrícola. E aí quando vem um presidente que tem uma pauta mais liberal sob o ponto de vista da economia, como é o Emmanuel Macron, o parlamento, na verdade, né, e toda a União Europeia como um todo, tentam traçar um acordo de livre comércio que está aí parado há mais ou menos 20 anos, com uma região que é majoritariamente, em escala, agroexportadora, como principalmente os países do Mercosul, acentuadamente Brasil e Argentina. O que o pequeno fazendeiro lá, ou mesmo o exportador de commodities francês, com o que ele se deparou? Poxa, se esse negócio sair, eu vou ver ainda mais a desestabilização da indústria francesa, e o meu negócio vai acabar. As pessoas vão parar de comprar o meu produto porque talvez qualitativamente não consiga concorrer e nem quantitativamente, porque se os produtos vão entrar aqui, produtos brasileiros vão entrar dentro da França com isenções de tributação e de impostos, porque isso é livre comércio, na prática você vai ter que concorrer com um produto que é talvez até muito mais bem aceito no mercado como um todo. E isso leva pânico e histeria de modo geral. E a resposta é um fechamento. E é essa resposta que tem sido dada por importantes franjas. E aí você bem disse, né? A coalizão de centro está mantida, mas ela antes era hegemônica. Agora, você tem um problema, porque boa parte da sociedade, principalmente de França e Alemanha, que são as duas maiores economias, ela se vê aí com medo do que a globalização pode trazer, como ela pode desestruturar as cadeias de comércio e a pouca segurança que se tem em um mundo onde você tem conflitos, em um mundo onde você pode perder o seu emprego. A instabilidade gerada pela evolução da tecnologia deixa o mundo do emprego muito mais instável. Então a resposta para isso é votar em pessoas que dizem que vão frear a globalização, que vão frear as relações de livre comércio, vão frear a aproximação com países que querem a abertura dos mercados, né? Como foi assim o consenso pós-Guerra Fria. A gente vê agora o questionamento não apenas da estrutura de comércio internacional, mas também das instituições democráticas e das instituições tradicionais da própria União Europeia, ganhando força dentro do eleitorado como um todo, em especial na Alemanha e na França, novamente, que foram talvez as maiores surpresas, justamente movidos por
por essa leitura de que você agora precisa se fechar para que a globalização não te atropele e você acabe de antigos impérios se transformando em vítimas da globalização de economias mais aquecidas. Professor, e aí eu gostaria de perguntar quais são os impactos desse crescimento dos partidos de ultradireita lá, né, internamente nos países e internamente na organização do Bloco Europeu. Porque eles estão ganhando cadeiras, né? Os governos ainda são limitados a centro, né? Ainda não há uma profusão de governos de direita ou necessariamente de extrema-direita, de ultradireita. Mas se esse crescimento continuar, a tendência pode ser essa, né? Isso aconteceu na Itália, e aí eu queria perguntar qual é o impacto. A Giorgia Meloni, ela tinha um discurso muito mais radicalizado e agora, né, sendo governo, o discurso dela já não é mais tão radical. Isso aconteceu aqui na Argentina, né? O Javier Milei também era leão, né, na campanha, agora ele é um presidente, ele tá, né, muito do que ele prometeu já se percebeu que não vai dar para cumprir, a exemplo do que está acontecendo na Itália. Então, assim, quais são os impactos desse crescimento da ultradireita, pensando na possibilidade de termos governos de extrema-direita na Europa em algum tempo, né, em algumas próximas eleições, e junto a isso eu gostaria que o senhor definisse o que é a extrema-direita, o que é essa ultradireita de que a gente está falando na Europa. Vamos começar então da segunda questão, acho que ela ajuda na primeira. Bom, o que é essa ultradireita, isso que a gente chama de extrema-direita? Sempre que a gente fala de centro, né, pelo menos é uma razoável... Essa discussão sobre ideologia, na verdade, ela não tem muito consenso dentro da ciência política, tá? A gente tem várias formas de mensurar. Mas, assim, para a gente fazer uma simplificação, podemos dizer que a direita tradicional é aquela que prefere a liberdade à igualdade, e a esquerda é aquela que prefere a igualdade à liberdade pela definição do Norberto Bobbio, né, o tradicionalíssimo jurista e filósofo. Agora, o que é a extrema disso? A extrema é cultivar valores extremistas para se obter ou a liberdade ou a igualdade. Quando eu estou falando da extrema-direita, ela é claro, a exacerbação de valores de liberdade individual, nem que isso precise ser garantido por um Estado autoritário. Então, por exemplo, cidadãos que se comportam ou enxergam o mundo como a extrema-direita, por exemplo, com uma visão de extrema-direita, normalmente são cidadãos que tolerariam um governo autoritário para garantir, por exemplo, a liberdade religiosa. Só para dar uma... Ou aquilo que ela entenda que é uma liberdade religiosa, ou conservação daquilo que ela entende que é a liberdade geral, né, da maioria das pessoas daquele determinado local. Então, alguém de extrema direita é alguém que professa valores extremistas e topa ações extremistas por parte do Estado para garantir aquilo que ela considera como tradição, né? Ou principalmente o valor do tradicionalismo está muito depositado no imaginário dessas pessoas. Agora, passando então para o segundo elemento, eu concordo totalmente com essa avaliação de que uma coisa é você ser pedra, outra coisa é ser vidraça, né? A pedra é aquele que sempre está atacando. Quando você está na posição de não ser governo, você é pedra. Quando você é governo, você vira vidraça. E aí você passa a ser atacado. A questão toda é, qual é o respaldo popular que você tem disso? A gente viu, por outro lado, líderes como Donald Trump, por exemplo, que falaram muitas coisas durante a eleição e sustentaram durante o governo. Por quê? Porque tinham um apoio popular. Estavam ali com níveis de popularidade, e eu poderia citar, por exemplo, o Jair Bolsonaro também, que tem níveis de popularidade que talvez não sejam tão altos, mas é o suficiente para promover mobilizações constantes. Então, eu ainda não conseguiria fazer uma projeção de dizer, olha, a gente vai ter um comportamento mais extremista, mas eu acho que a gente tem um proxy, tá? Ou um indicador para pensar a Europa. Como eu disse, essa votação para o Parlamento Europeu, ela é um símbolo do que o eleitorado está pensando sobre os seus governos locais. E a gente vai ver com mais reflexo na França e na Alemanha, porque são
os maiores eleitorados. Lembrando que é uma eleição proporcional ao número do tamanho da população de cada país, que é o que deriva as cadeiras do Parlamento Europeu. Então, eu acho que é o seguinte, eu acho que talvez a melhor projeção que a gente tenha é de um crescimento dessas figuras de extrema-direita também nos parlamentos locais, nos países pertencentes. E aí talvez a gente possa, né, lançar algumas bases para pensar que a primeira coisa que pode acontecer é o maior fechamento do mercado europeu, o maior endurecimento no discurso internacional, principalmente relativo a questões de solidariedade, com questões como a fome, como o meio ambiente, passam a sair um pouco ou ter maiores dificuldades para tramitarem. Lembre-se, por exemplo, que a União Europeia é uma das principais militantes na agenda ambiental no mundo inteiro, inclusive financiadora. Isso agora teria um pouco de dificuldades em termos da União Europeia e provavelmente em termos dos próprios governos nacionais. Então, acho que essa seria basicamente aí o que dá para a gente inferir com os dados que a gente tem hoje. Essa postura da Europa, né, no cenário internacional, ela inicia, ela lidera tendências de mercado, né, que vão para o mundo todo, né, principalmente com base nesses conceitos ambientais. Professor Guilherme Carvalho, especialista em Relações Internacionais da PUC Goiás, conosco aqui nesta edição do Pauta 2, que faz um rápido intervalo, e a gente falou aqui sobre os fatores, né, que levaram a esse crescimento do número aí de parlamentares nos países, mas também na União Europeia, de ultradireita. Isso pode levar a medidas, como disse o professor, né, diferentes das que a gente tem visto nas últimas décadas, e até, quem sabe, a formação de governos, né, por maioria no parlamento, de direita, de ultradireita. Um desses fatores é o voto jovem. E esse é o destaque do nosso próximo bloco, na conversa aqui comigo, Rubens Salomão, com Arthur Barcelos, a Raoni Rocha e também com você que nos acompanha aqui no Pauta 2. Rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de volta aqui ao Pauta 2. O programa que nesta edição trata sobre o aumento, né, o crescimento da ultradireita na Europa e, neste bloco, sobre o voto jovem. Essa nova geração, inclusive, que cresceu durante e depois da pandemia, é mais influenciável por esses movimentos de ultradireita? É sobre o que a gente trata agora. A gente continua conversando com o professor de Relações Internacionais, especialista em Relações Internacionais da PUC Goiás, Guilherme Carvalho. Professor, qual é o peso desse voto jovem nessas eleições, nos países, mas nesse caso, né, no Parlamento Europeu? Essas demandas das quais a gente tratou no primeiro bloco afetam muito essa população mais jovem, principalmente na Europa, né, em que muita gente nem estuda nem trabalha, essa geração cresce na Europa, né? Bem, Rubens, como eu dizia antes, o crescimento da economia chinesa baseada principalmente na transferência de capital industrial para a China, e isso gerou impactos gerais no mercado no mundo inteiro, em especial nos países que já tinham indústrias muito aquecidas, como os Estados Unidos e a Europa. E assim, a gente pode pensar, bom, mas o mundo não é mais industrial, né? Ele é um mundo digital. Mas isso reduziu os postos de emprego e a incerteza aumentou muito. Então, em grande medida, esses jovens que estão aí hoje com 18 anos, 17, 16, eles passaram pela última década na Europa, que foi uma década extremamente difícil, né? Que aqui no Brasil nós tivemos impactos um pouco mais tardios, mas para eles foi um pouco mais difícil, em especial após a quebra da Bolsa, a quebra da Lehman Brothers, né, e a crise de 2008, que impactou muito significativamente, em especial aqueles que detinham suas pensões alinhavadas a capitais nos Estados Unidos. Então, nós temos aí, de modo geral, um misto de crescente de problemas econômicos que geraram uma incerteza muito crescente nas pessoas que já estavam no mercado, e tanto mais fecharam muitos postos de emprego para novos empregados, né, ou novos trabalhadores. Isso significa dizer
que são pessoas que também, ao mesmo tempo, se engajaram nas novas mídias, né, nas novas redes sociais, e puderam compartilhar ali suas angústias, suas experiências, e, ao mesmo tempo, criar um verdadeiro laboratório para difundir ideias anti-imigratórias, né, justamente por aquela apresentação que eu fiz no bloco anterior sobre o problema da imigração, como sendo vista por esses jovens como uma concorrência direta aos difíceis postos de emprego que eles estão disputando nesse momento. Então, os jovens, eles acabam sendo sustentáculo desses discursos e desses blocos extremistas por esses dois elementos. A incerteza econômica constante devido a efeitos da globalização, desse novo modelo de globalização assentado em uma indústria centralizada basicamente na China. E 2, principalmente os reflexos desse discurso sendo refletido, dos medos sendo refletidos nas redes sociais, que é onde os jovens têm maior proficiência. Professor, achei interessante o senhor comentar a questão das mídias sociais, porque os jovens eles têm uma tendência maior a serem mais ativos, né, nas redes sociais, em todas as mídias, e eles também têm mais tendência a serem ativistas pelas políticas ambientais, as questões sociais do mundo inteiro. Então é bem interessante a participação da juventude nesse movimento de crescimento, né, da extrema-direita na Europa. Então, eu queria saber como é que esse discurso ele chega nesses jovens, como é que eles aceitam esse discurso que está chegando desses líderes dos partidos e como é que eles estão acompanhando esse discurso e trazendo para si essas pautas, né? Eles que são super engajados no outro lado da história, né? Assim, historicamente falando, as tendências de dados, já que eles são mais ativos contra a favor, né, na verdade, dessas políticas ambientais, de imigração, de redes sociais, de questões sociais. Então, como é que eles estão recebendo esse discurso? Olha, o Viktor Orbán, primeiro-ministro da Hungria, ele está criando um verdadeiro laboratório, né? Ele criou um laboratório para influencers de extrema-direita que se mudaram para a Hungria, inclusive. Ele tem feito conferências para estudar as melhores formas de aprofundar suas bases sociais. Mas a pequena Hungria, exatamente. Porque na Hungria é onde se assentou talvez o maior sucesso da extrema-direita europeia até os dias de hoje, né? É um governo que se assentou na dilapidação das instituições democráticas, ou seja, aquela questão de aumentar o número de ministros no parlamento, criar dificuldades para distritos eleitorais que votavam na oposição, né? Diminuir o peso eleitoral na legislação desses distritos que votavam, por exemplo, na esquerda, no centro ou na direita mais tradicional. Tudo isso, somado a novas técnicas de redes sociais, tem dado uma base de sustentação para que isso se aprofunde. Então, o uso de memes, o uso de podcasts, o uso de grupos em Discord, em WhatsApp, é um pouco menos vinculado, mas no Telegram também, tem sido estratégias bastante eficazes que têm agregado, em especial jovens que têm sendo gestados nessa nova visão de mundo, que não é tão nova, mas que tem servido em especial para a conquista deles. Porque o discurso para as populações, digamos, mais idosas, inclusive, que participam desse processo, mas que por vezes não moram nas capitais, moram no interior, ou dependem da economia agrária, esse tipo de estratégia não chega. Mas os jovens, eles depositam a confiança deles, inclusive em verificação de notícias e tudo mais, hoje, basicamente, nessas bolhas que são criadas dentro das redes sociais. Outro dia eu comentava com alguns alunos meus lá na PUC e eu falei, gente, confiram essa notícia aqui, e olha que eu nem sou muito mais velho que eles, mas um aluno falou, não, professor, é isso daqui. Eu falei, qual que é a fonte? Aí eles me disseram, bom, é no TikTok que eu vi. Eu falei, cara, eu sou da geração ainda, eu cheguei a usar a Barça, né? Mas eu sou da geração do Google. Então assim, a gente
está tendo uma remodelação da forma como os jovens interagem com a informação e com as redes. E nessas novas redes, a extrema-direita tem nadado de braçada porque, ela tem estudado as formas de captar melhor, né? E aí eu disse, a estratégia dos memes, ela é muito eficaz, né? 2, eles têm utilizado esses fóruns privados desses grupos que disseminam tanto as notícias falsas quanto discursos de ódio. E 3, e por último, isso vem sendo sedimentado por uma anuência da elite política, digamos, alinhada à extrema-direita, como disfarçada de defesa da liberdade de expressão. E isso tem sido levantado para esses jovens como uma bandeira para eles, que, na verdade, defender isso, né, defender esses valores defender a nação, que é um valor que volta à baila da sociologia política europeia, que tinha desaparecido há muito, e 2, é uma defesa da própria liberdade de eles se expressarem da forma como eles acharem mais corretos, entendendo isso ainda como democrático, não liberal, mas democrático. É uma ironia muito grande, né? Porque a gente vê uma eleição para o Parlamento Europeu com pessoas que se dizem que é um discurso de euroceticismo, né? Que é assim é o termo muito adotado lá na Europa, de posições contrárias a certas questões que a União Europeia tem trazido à tona, né? Nos últimos anos. A pauta ambiental, tem a questão da imigração, enfim, são vários assuntos que trazem tudo isso à tona, realmente, é o avanço da ultradireita. E a gente fala de uma Europa que envelhece, mas que, por outro lado, a população jovem encontra um momento de dificuldade, de crescimento, né? E como é que a ultradireita pega essa questão, por exemplo, de motivar um jovem, você falou da questão de redes sociais, mas economicamente, né? Como que a ultradireita chegar no poder, estar ali no parlamento, pode ajudar o jovem a ter uma inspiração a crescer e ter uma ambição ali dentro do país dele? Esse discurso anti-imigrante, ele sempre foi muito eficaz, né? Em alguns tempos menos do que em outros, mas ele é a base, Arthur, da sedimentação do discurso desses líderes, que bom, nós estamos sem empregos, você jovem aí não conseguiu o primeiro emprego é porque você tem um imigrante nesse posto. Sabe o que a gente vai fazer? A gente vai endurecer as leis anti-imigração, vamos caçar os imigrantes e vamos expulsá-los. É simples assim. Como é que vai ser feito, deputado? Não sei. Sei que nós vamos fazer quando nós chegarmos lá. Isso foi muito típico dos partidos fascistas na década de 30, tá? Por isso que eu estou dizendo que a gente tem modelos na história para buscar. Os fascistas eles se elegeram com promessas fantasmagóricas e depois eles tiveram que criar estruturas econômicas artificiais para sustentar as promessas e manter a base a base social, que à época não eram de jovens, né? Mas que hoje essencialmente vem demonstrando como sendo um grande respaldo eleitoral. Então, de alguma forma, para além dos canais de comunicação, economicamente eles vão ter de demonstrar que eles estão cumprindo com as promessas deles. Então, o que me leva a intuir necessariamente que as medidas deles para corresponder à confiança desses jovens vão ser achar alguns, digamos, bois de piranha, né? Alguns casos de grande repercussão, em especial nas redes sociais, e torná-los o exemplo disso, né? Fazer algumas deportações, né? Para surtir efeito midiático, pressionar os governos locais, aqueles que não assumirem, né? Eventualmente o governo, né? Para aqueles que não chegarem a assumir, pelo menos pressionarem, né? Criando também, através de factoides, histórias sobre imigrantes cometendo atrocidades. Tudo isso é muito apelativo e surte muito efeito de apoio social, que é o que esse pessoal precisa para se manter, e 2, para que eles venham conquistar o aprofundamento do seu poder dentro das instituições, que é o que hoje, em especial o establishment de centro-direita e centro-esquerda, tanto na União Europeia quanto nos parlamentos nacionais, tem de tentar combater, que é combater discursos de ódio,
através de políticas estritas, de maior vigilância nas redes sociais, mas, ao mesmo tempo, eles vão ter que começar a dar respostas econômicas. E, para isso, talvez, o livre mercado não seja mais a resposta que a Europa vai encontrar, apesar de um ideário liberal, mas sacrificar o livre mercado, sacrificar as aberturas econômicas em detrimento da liberdade política pode ser a saída para que o establishment consiga conservar, aí sim, os ganhos políticos que a democracia trouxe para a Europa nos últimos 70 anos. Pois é, professora, gerações mudam, né, avançam, mas algumas características ficam, né? O jovem tem esse impulso, né, essa energia, e aí essas propostas simples para problemas que são complexos são bastante convincentes. Isso, sem dúvida, é importante, é um passo importante, inclusive em meio a essa conversa que a gente teve nesse bloco. E no próximo a gente fala sobre quais são os impactos desse crescimento da ultradireita na Europa para o resto do mundo, impacto global e também aqui para o nosso quintal, quais podem ser consequências para o Brasil, para a América Latina. A gente faz uma rápida pausa, o Pauta 2 volta já com seu último bloco. Fique por aí. Já estamos de volta com o último bloco desta edição do Pauta 2, que aborda o crescimento da ultradireita na Europa. E neste bloco a gente fala sobre os desafios que esse crescimento impõe também para o resto do mundo, né? Quais podem ser as consequências, os impactos desse crescimento da ultradireita, inclusive para o Brasil. Mas primeiro, professor, eu gostaria de detalhar algo que o senhor citou ao longo aqui do programa, que é essa comparação. Inclusive o senhor citava o contexto das décadas de 20, década de 30, se referindo ao século passado. Mas nós já estamos na década de 20, né? Não me parece ser coincidência que o crescimento da direita, da ultradireita, acontece justamente 100 anos depois, né? Parece até um reloginho, um alarme que estava para tocar, e 100 anos depois a gente vê de novo esse movimento crescente. Na Europa, na Itália, na França com destaque. E nesse momento agora, na década de 20 do século 21, desse século, a gente está também num momento de conflito, né, com a guerra entre Rússia e Ucrânia, depois da invasão da Rússia à Ucrânia, e isso também aumenta essa sensação de insegurança, né, na Europa, dos eleitores, acabam que buscam mudar, né, buscam um discurso mais duro, digamos, como é o da extrema-direita. O senhor disse que não dá para saber exatamente, mas que não acredita, né, numa possível nova guerra mundial, mas uma escalada desse conflito na Ucrânia com a Rússia não é possível? A gente não está mesmo... a pergunta basicamente é, esse filme a gente já não viu, professor? Ou esse filme é novo? Não, de fato, esse filme ele é cíclico, né? Tem totalmente a ver com o modo capitalista de produção. O modo capitalista de produção ele é baseado em crises econômicas. Então, a gente vive ciclos em que a economia ela entra em declínio, e isso impacta em especial aqueles que estão em maior zona de vulnerabilidade, independentemente do local do mundo. Agora, para além disso, quando você tem confrontos e conflitos sociais no sentido dos costumes, né, e isso se adensa ainda mais, somado a conflitos ou a possibilidade de conflitos em grande escala, tudo isso piora. A Primeira Guerra Mundial ela teve como plano de fundo a ideia do nacionalismo e do resgate das heranças nacionais, de juntar povos que tinham a mesma herança cultural dentro do mesmo território. A Segunda Guerra Mundial, ela acaba sendo uma continuidade desse processo, abastecida fortemente pela quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Eu citei para vocês no último bloco os efeitos da quebra da Lehman Brothers, né, e sem dúvida nenhuma os grandes impactos que são, inclusive, mensuravelmente próximos da quebra segundo vários economistas, muito próximos. Os efeitos foram parecidos com a da Bolsa de 1929. Então, nesse sentido, a receita de bolo, se a gente puder traçar uma, crise econômica, choques de valores e, quando isso acontece,
soluções extremistas para fora da democracia, ou que atentem contra valores da dignidade humana, né, da preservação da estabilidade, do calendário eleitoral, das instituições democráticas, da tripartição de poderes, elas sempre vão surgir como alternativas para poder suplantar aquilo que não vem dando certo. Porque as pessoas estão assistindo a gente, talvez não tenham essa dimensão total, mas a democracia ela é um território de disputas. Ela é todo dia disputada, o território para ver qual vai ser a coalizão que vai ganhar e impor ali a sua visão de mundo. A grande questão é se a coalizão vencedora dentro da democracia ela vai jogar dentro do jogo democrático ou ela vai jogar dentro desse jogo para poder dilapidar a própria democracia, que é o que está na receita e no plano estratégico da extrema-direita, nesse caso, em especial da extrema-direita europeia. Professor Guilherme, eu queria falar um pouquinho sobre a questão do discurso da extrema-direita em relação às instituições tradicionais, né? É muito comum que a extrema-direita ela questione, né, a presença, a estabilidade mesmo, né, política das instituições tradicionais. A gente viu isso no Brasil recentemente. Então, assim, eu que tenho 28 anos, por exemplo, eu sou Constituição Federal de 88, então eu não tenho muita ideia do que foi a ditadura, por exemplo. Então, eu conheço um governo estável de executivo, legislativo, né, judiciário, mas a gente vê que um costume, né, desses políticos de questionarem essas instituições que já são tradicionais. E, de certa forma, o Parlamento Europeu também já é tradicional, né? Ele organiza uma Europa, né, que passava por guerras, enfim. Então, traz essa unificação, essa presença integrativa mesmo do território. Então, eu queria saber de que forma esse crescimento da extrema-direita no Parlamento Europeu, se no discurso ele traz alguma ameaça para os valores democráticos fundamentais da Europa que a gente conhece hoje. Sem dúvida, a própria União Europeia está em risco, né? O que foi o Brexit? A saída da Grã-Bretanha da União Europeia não foi outra coisa senão uma reação de setores que se viam ameaçados pelo forte liberalismo e as tendências de abertura econômica que a União Europeia tem, e que esses grupos estão questionando. O maior apontamento que a gente tem aqui é que um aumento, né? A gente ainda não tem uma coalizão de extrema-direita suficiente para poder se apossar, né, do poder de forma genérica, não apenas na União Europeia, mas também nos parlamentos nacionais. E eu acho que a gente precisa colocar uma coisa aqui, só abrir um parêntese antes de eu continuar esse raciocínio, que, como eu disse, isso daqui é um efeito, o crescimento da extrema-direita é um efeito da insatisfação das pessoas quanto aos governos tradicionais, das coalizões de centro-direita ou centro-esquerda na Europa. Mas em países como a Finlândia, a Noruega e na própria Itália, o crescimento, na verdade, eles vivenciaram um decréscimo das suas bancadas de extrema-direita no Parlamento da União Europeia. E o que a gente tem discutido no campo de relações internacionais, ciência política, é que isso acontece porque esses partidos estão nas coalizões que estão governando os países nesse momento. Então, a reação dessas populações é contra os partidos que estão no poder. Entende por que eu ainda sou um pouco cético quanto ao estabelecimento genérico disso? Justamente por algo que o Rubens disse lá atrás. Uma coisa é você estar governando, outra coisa é você ser oposição, outra coisa é você ser governo no dia seguinte. Agora deixa eu fechar isso daqui e voltar para a sua pergunta. Veja bem, a reação, né, do Brexit foi justamente para o fechamento da aproximação com as pautas das pautas da União Europeia, que eram vistas como liberalizantes demais e que arriscavam o próprio mercado britânico, que tem sido o discurso gestado dentro dos países que aumentaram as bancadas da extrema-direita dentro do Parlamento Europeu. Então, eu retomo ao que eu disse no início dessa fala. Quem está em risco, principalmente no primeiro momento, é a integração regional europeia. É o consenso
que criou a União Europeia e que é um consenso baseado em liberdade de mercado, em integração, e por isso até é que ele oferece maior amplitude da chegada e da circulação de imigrantes de fora da Europa, o que é visto como um risco para as pessoas que apoiam as pautas anti-imigração. Então, nesse sentido, a primeira coisa que a gente pode esperar é uma reação anti-União Europeia de dentro da União Europeia, e segundo, um crescimento desses partidos nos parlamentos nacionais, o que também empurraria para uma desestabilização do consenso que colocou esses países dentro da União Europeia, e podendo até chegar a assistir talvez outros processos de outros países europeus saindo do bloco. Esse paralelo do Brexit é oportuno, porque essa é a primeira eleição do Parlamento Europeu depois da saída do Reino Unido da União Europeia. E trazendo um pouco mais no contexto global, professor, principalmente pensando aqui, o senhor mesmo já falou um pouco mais cedo da questão de uma aproximação que vinha se criando, né, entre a União Europeia e Mercosul, e que agora vai ser rompido, já está sendo rompido, né? E era um discurso que já vinha sendo feito em outros setores, não só na política. Por exemplo, eu trago o exemplo do futebol, que é um setor que eu acompanho bastante, porque já tinha uma aproximação muito grande da Conmebol e da UEFA. Isso no futebol. E isso era um reflexo do que acontecia na política mesmo. E quais as consequências que a gente pode ter agora em diante para o Brasil, para a América Latina, com o que está acontecendo na Europa? Bem, eu acho que a primeira coisa esperada é que o comportamento da União Europeia como um todo, como bloco, seja menos cooperativo, em especial em fóruns multilaterais de discussão, em especial sobre temas econômicos, como dentro da OMC, onde em grandes rodadas, em grandes discussões, o Brasil ainda contava com o apoio de alguns países que, até pelo crescimento e a ameaça, como eu disse em algumas das minhas falas anteriores, a ameaça do crescimento desses discursos extremistas e dessas figuras ameaçam os governos de centro-direita e centro-esquerda, o que faz com que eles tenham que reagir de forma mais agressiva no cenário internacional e menos cooperativa. Então, nós podemos esperar parcerias mais dificultadas daqui para frente, principalmente. Mas, para além disso, a gente tem outras grandes questões que estão sendo gestadas no mundo hoje em dia e que são uma grande preocupação para todos. Primeiro, o Rubens mencionou anteriormente a guerra da Ucrânia. Após isso, o que a gente pode esperar, né, da manutenção das sanções da Rússia? Será que a União Europeia vai manter, sabe, essa política tão estrita e claramente declarada pró-Ucrânia? Eu tenho algumas dúvidas em relação a isso. Outra coisa, nós assistimos um movimento nos últimos dias de reconhecimento do Estado palestino por países que historicamente se negavam a reconhecer por causa do elemento território, né, que falta aos palestinos, a soberania sobre o território. Espanha e Espanha e Noruega reconheceram agora recentemente. Será que isso vai ser mantido? Então, eu acho que a gente tem alguns dilemas para pensar, e eu acredito que alguns endurecimentos tendem a acontecer a partir de agora, Arthur, em especial para frear esses discursos. Então, são os mesmos atores que são cooperativos no cenário atual, eles tendem a se tornar menos cooperativos por razões internas, para garantir as instituições democráticas funcionando internamente. Professor, só para fazer a nossa última pergunta aqui, porque eu me lembro daquela primeira onda de votações à direita na Europa, não vamos lembrar especificamente o ano, mas digamos que já tem 10, 15 anos talvez isso, né? De lá para cá tivemos a eleição de Donald Trump, aqui no Brasil a eleição de Jair Bolsonaro, outros movimentos em consequência, né? Em outros locais do mundo. Esse discurso tende a crescer então, mais uma vez a gente tem uma onda que influencia outros locais, ou agora a gente já conseguiu ter experimentos à direita em muitos lugares do mundo e o jeito de observar esse discurso já é diferente em todo mundo? Olha, Rubens... Talvez no sentido de que não seja mais uma novidade, né?
Não é novidade mais, mas eu considero uma onda irrefreável, tá? Eu acho que não tem volta. A gente vai vivenciar e vai experienciar nos próximos tempos um endurecimento, tá? Da globalização, até porque no sistema internacional a gente está tendo uma contestação do próprio direito internacional sendo executada pelas potências que hoje rivalizam com a União Europeia e com os Estados Unidos, como China, Índia, o Irã. Então, enfim, a gente vai ter um endurecimento no cenário nas relações internacionais como um todo e uma dificuldade maior de diálogo cooperativo. Esse é o primeiro ponto. Mas isso é abastecido também pelo medo da extrema-direita retornar ao poder, em especial de forma genérica na União Europeia, por causa do trauma da década de 30 e 40 do que a gente assistiu. E eu acredito que eu falei desse laboratório, né, na Hungria hoje, de estudos, isso é uma tendência irrefreável. Hoje nós teremos e continuaremos tendo a extrema-direita como um player atuante no cenário eleitoral, ganhando eleições, inclusive em países importantes, e isso tende a impactar substantivamente o comércio e a desestabilização do que a gente conhece como democracia liberal, vencedora da Guerra Fria. Professor, muitos assuntos aqui, inclusive com uma análise extremamente qualificada. A gente volta a agradecer a disponibilidade do senhor de conversar com a gente, mas infelizmente nosso tempo terminou. A gente vai voltar, né, a conversar, sem dúvida, atualizar esse assunto aqui na Sagres. Um abraço para o senhor, ótimo trabalho. Um abraço, Rubens, um abraço a todos os outros membros, um abraço aos nossos telespectadores e até a próxima. Obrigado, professor Guilherme Carvalho, também agradecendo a você que nos acompanhou até aqui nesta edição do Pauta 2. Eu lembro sempre, estamos conectados aqui pelas redes sociais da Sagres, por lá você pode sugerir qual vai ser a nossa próxima pauta. Obrigado pela companhia, um grande abraço, fique conosco aqui na programação da Sagres.